A paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez, em mais um vídeo. E eu peço a você, se inscreva no meu canal no YouTube, para que possamos estar compartilhando com vocês a parte de conhecimento que Deus me proporcionou, né? O apóstolo Paulo falou que pouco sabemos e pouco profetizamos. Ele já sabia disso na sua época e hoje eu continuo achando, tenho certeza absoluta que isto é verdade. Então, todos nós, mestres da palavra do Senhor, tem algo de importância para passar para a igreja e para as pessoas que estejam realmente buscando conhecer mais a Deus. Então, nós vamos ver um episódio de cura, da cura de um leproso, que está relatado na Bíblia, no livro sagrado. E é importante que entendamos algumas coisas para praticar nas nossas vidas hoje. Sabe que acontecem coisas em nossas vidas e é importante a gente ter uma diretriz, uma direção da palavra de Deus para que a gente possa estar realmente fazendo a vontade de Deus e estarmos no centro da vontade de Deus. Então, olha só, em Marcos capítulo 1, versículo 40, diz assim: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente a advertência, logo o despediu. E que advertência era essa? Ele disse assim: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares esmos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, olha só, irmãos, é importante que entendamos algumas coisas. Naquela época, uma pessoa que era leprosa, eu posso até citar, fazer uma conjectura e dizer que havia uma pandemia de lepra na época de Jesus. E por que isso? Porque sabemos que pandemia é quando ela se manifesta, um tipo de doença se manifesta em diversos lugares no mundo, cerca de 70% do mundo, da totalidade de países. E a lepra tinha esse porém, que se manifestava no mundo inteiro e a maioria delas, cerca de quase 72 tipos diferentes, a maioria delas não tinha cura, em especial esta, a qual nós estamos trazendo um exemplo da cura desse leproso. Então o leproso ele tinha que passar pela vistoria de um sacerdote, que era a autoridade sanitária na época, tanto espiritual como sanitária. Então ele, sendo diagnosticado realmente que estava com lepra, ele tinha que sair do seu convívio social, do convívio da família, E ele era tornado imundo, ele era intitulado imundo. Tinha que andar com sino no pescoço, não podia participar dos cultos nas sinagogas e no templo. Tinha que sair da cidade, morar numa caverna ou numa comunidade de leprosos. Não podia se aproximar de alguém, porque se ele se aproximasse de alguém e esse alguém o tocasse, esse alguém também estaria leproso, estaria, aliás, imundo,
por 7 dias e também não poderia participar dos cultos, de ir na sinagoga, ao templo. De maneira que mudava muito. Mesmo a pessoa limpa, ao tocar o leproso, se tornaria imundo 7 dias. De maneira que se esse leproso ele não se identificasse como imundo, colocasse um pano no rosto e gritasse imundo, imundo. Então, se uma pessoa limpa, uma pessoa normal, que não estava doente, ela visse que o imundo ele não se auto-identificou como este imundo, ele gritava maldito, maldito, pelo fato de o leproso não se auto-identificar, colocando em risco, né, a saúde do povo. Isso era de conformidade com a lei na época, né? Então ele era excluído da sociedade. Então ele sofria, ele ficava abatido no corpo, porquanto a lepra ela corroía o corpo, começava pelas extremidades, orelhas, dedos e etc. Depois ia tomando conta de todo o corpo. Então, esse homem ele vivia humilhado, ele tinha que cobrir o rosto, ele tinha que gritar que era imundo, ele tinha que estar longe da sociedade, ele não podia cultuar Deus da maneira que todos faziam, em especial no templo e nas sinagogas e em comunidade. Ele tinha também lepra em sua alma, né? E ele chegou a ter com Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, sabia que Jesus era diferente. Ele sabia que a igreja que estava ali era diferente, né? Jesus é a igreja, cabeça da igreja. Então ele sabia que com Jesus a história dele poderia mudar, que Jesus era poderoso, que Jesus foi chamado não para recuar, não para ter medo, mas para avançar, para impor as mãos, para curar. Ele cria que Jesus era o Filho de Deus, assim como a igreja é formada por filhos de Deus. Ou você não crê nisso que eu estou falando? Nós, muitas vezes, dizemos, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo está em mim. Mas na hora da responsabilidade com a fé, a gente recua, a gente tem medo, a gente não exercita o mandamento de Deus, portanto ide, portanto faça. E se impor as mãos sobre os enfermos, os curarão. Aquele homem, aquele leproso, ele sentiu isso. Ele foi lhe revelar no coração isso. Ele disse, poxa, aquele homem é a igreja. Aquele homem é diferente. Aquele homem é o que cura, é o que demonstra amor, é o que age, que trabalha diferente dos religiosos. Que trabalha diferente da lei. É o que quebra protocolo a favor da vida. É o que quebra protocolos a favor da misericórdia, do exercício da misericórdia, da comunhão, do partir do pão, da unidade. Ele descobriu isso. E no seu coração ele disse, eu vou lá, eu vou buscar esse Jesus, porque ele é diferente, ele é a igreja. Ele é a igreja. E aí ele chegou e a primeira coisa que ele fez foi se prostrar, se humilhar diante de Jesus. Quebrando a lei, porque a lei proibia ele de chegar perto. Do contrário, a lei dizia que ele tinha que gritar imundo, 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 e sair fora.
Jesus se compadeceu dele, amado. Jesus teve misericórdia daquele homem. E Jesus o tocou, se tornando ali, diante da lei, também um imundo. Ele que é totalmente limpo e é totalmente cura. É poder de Deus para a nossa vida. Onde o seu nome, somente o seu nome, já faz a diferença em nossa vida. Quanto mais sua pessoa como um todo. Então ele tocou aquele homem porque ele sabia que aquele homem tinha ferida na sua alma. Ele sabia que aquele homem precisava de um toque. Ele sabia que aquele homem não estava precisando, depois de tanta rejeição, aquele homem estava precisando de apenas alguém que se aproximasse dele. Lhe desse um abraço, lhe dissesse uma palavra de ordem para estimular sua fé. Aquele homem, ele quebrou os protocolos para chegar até Jesus. E Jesus quebrou o protocolo para chegar até ele, para dar cura para ele, para manifestar vida para aquele homem. E aquele homem ficou curado, amado. Com o toque de Jesus Cristo, com a imposição de mão deles. Será que existe alguma situação na vida, algum tipo de enfermidade na vida, que faça o Filho de Deus não impor as mãos, ter medo de impor as mãos sobre alguém? Se alguém está lhe dizendo isso, amado, pode acreditar. Esse alguém vem de qualquer lugar, menos de Deus. Menos de Deus. Não tem. Ou você é filho, ou você não é. Ou você é a igreja, meu amado, ou você não é. Ou você foi chamado para curar, ou você foi chamado para se recolher e se juntar aos doentes. Quem você é? Quem sou eu? Né? Às vezes nós nos colocamos como Jó. Jó, ele foi acometido de uma grande úlcera. Na sua época, todo mundo já sabe da história de Jó. O diabo tocou nele, fez misérias na vida de Jó. Mas vou me prender a um ponto. Jó, no capítulo 3, verso 24 e o 25, ele diz assim: porque em vez do meu pão me veem gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo, que o Jó mais temia, amado. Naquela época, existiam muitas doenças que não tinham cura, que dava temor, dava medo nas pessoas. E Jó disse: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Você teme, você tem receio a ponto de recuar tanto, de não adorar, de não estar, de não fazer. Né? E ele diz aqui, continua dizendo: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. E já me vem grande perturbação. Por quê? Porque ele estava cometido não só das úlceras, mas de um pavor, de um medo que abatia a sua alma. E o que ele mais temia sobreveio. Quantas vezes vem o mal sobre nós porque estamos com medo? Porque estamos sem fé? Porque não exercitamos a nossa fé? Porque declaramos com a boca, mas com o coração não cremos para a justiça, não cremos para a justiça, para praticá-la. Decretamos com a palavra, mas não mostramos com atitude. Eu sou filho de Deus, o Espírito Santo está em mim, de maneira então que eu posso fazer. Você pode, né?
Então Jó, talvez o que foi acometido a ele foi até um tipo de lepra na sua época, uma pandemia desse tipo de doença a ponto de o próprio Jó temer. E isso sobreveio à vida dele, a ponto de abatê-lo não só no corpo, mas também na alma. Então, o leproso, vivia morto, mesmo estando vivo. Né? E muitas vezes nós, irmãos, nos colocamos como uma pessoa egoísta, que recuamos nas coisas praticáveis para o bem, no que se refere às Escrituras, coisas que Deus diz que devemos fazer, que devemos exercitar, por algumas questões, por algumas razões. E uma delas eu posso citar o egoísmo. Vou dar um exemplo para você, o egoísmo do rei Ezequias. O egoísmo do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi acometido de uma doença, úlcera no corpo, que talvez fosse uma doença chamada gota, como muitos teólogos acham, ou talvez fosse um tipo de lepra. Não se sabe, eu sei que eram ulcerações no seu corpo, a ponto de não ter cura, a ponto de aquela enfermidade levá-lo à morte, se assim Deus tivesse deixado. Veja bem. Então era uma doença muito forte que todos temiam na sua época. E o profeta Isaías foi ter com ele se humilhou diante de Deus, pedindo misericórdia a Deus, porquanto ele tinha tido um passado, né, de santificação, passado onde ele purificou Israel, onde ele fez uma grande obra para Deus no meio do seu povo. E ele lembrou isso a Deus através da sua oração. E Deus mandou que o profeta Isaías voltasse e desse mais 15 anos de vida para ele. Só, amado, que o rei Ezequias, nos seus últimos 15 anos, ele não fez as mesmas obras. O orgulho entrou no seu coração, o egoísmo entrou no seu coração, a soberba da vida entrou no seu coração, já não discipulava mais nem Israel e nem os seus filhos, como antes. Né? Então ele, nesse orgulho que ele tinha, nesse novo tempo de vida que Deus o deu, escute, ele começou a se orgulhar das suas conquistas, e chegando uma caravana de estrangeiros, ele mostrou todos os bens de Israel, os armamentos e tudo mais. Mostrou as riquezas, e o profeta Isaías, sabendo daquilo, foi ter com ele e disse, em 2 Reis, capítulo 20, disse o profeta Isaías assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, que juntaram com muito esforço, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, será saqueada a tua casa. Dos teus filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, Ezequias, que tinha nesses últimos anos se tornado soberbo, orgulhoso, como muitos de nós, quando Deus nos prospera, quando Deus dá de tudo para a gente, né? Então ele, quando Deus dá mais anos de vida, quando Deus dá a libertação, então ele ouvindo isso de Isaías, sabe o que ele disse, meu amado? Talvez eu tenha dito isso algum dia para alguém, ou talvez você. Ele disse o seguinte:
boa é a palavra do Senhor que disseste, Isaías. Pois eu pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, olha só o egoísmo do profeta, do rei Ezequias. Ele não se importou dos filhos que iam tomar posse do reino após a sua morte. Ele não se importou com o povo de Israel. Ele não estava nem aí para o seu futuro, para o futuro das pessoas, ele estava aí para o seu futuro. O futuro dele era 15 anos de prosperidade, de vida que Deus tinha prometido para ele. E ele se contentou e gostou daquela palavra, porque no seu egoísmo ele entendeu, não é no meu dia, é no dia dos meus filhos, talvez, é no dia de outras pessoas e não nos meus dias. Mesmo assim, acontece com muitos de nós da igreja, amados. Tem coisas que sabemos, tem coisas que devemos profetizar, ensinar para as pessoas, mesmo que que essas coisas não aconteçam em nossos dias, e nós nos calamos e dizemos: por que impor medo às pessoas? Por que falar de tais coisas? Por que falar dessas palavras amargas? Se isso vai acontecer mais na frente? Não. Eu vou me preocupar com hoje. Eu não posso me preocupar com o arrebatamento sendo somente pessoal. Eu tenho que me preocupar com o arrebatamento sendo coletivo também. Por exemplo, eu acreditando, olha, eu vou ser arrebatado. Ora, quem ficar aqui que se exploda. Não, eu tenho que pregar para mim, para os meus, para aqueles que eu creio que serão arrebatados e também para aqueles que ainda vão ficar. Porque ainda haverá talvez esperança, eu creio, porque muitos, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que muitos serão salvos da grande tribulação, chegarão na presença do rei. Então eu tenho que pregar, tenho que me preocupar, falar dessas coisas vindouras, por amor dessas pessoas também, mesmo crendo que eu seria arrebatado. Então, o rei Ezequias, no seu egoísmo, ele diz que se exploda o futuro. O que importa é o meu futuro. Então, olha só, Manassés, que foi o filho de Ezequias, que assumiu o controle, foi um dos piores reis. Passou pelo fogo até seu próprio filho. Porque com 3 anos de vida, desse novo tempo de vida de Ezequias, ele teve um filho chamado Manassés, que com 12 anos, na morte de Ezequias, ele começou a reinar e fez o que era super mal aos olhos de Deus, fazendo coisas incríveis. Porque o pai, uma das razões, e a principal dela, foi porque o pai não discipulou e não pensou no futuro do seu filho e no futuro de Israel. Será que você tem agido assim? Será que eu tenho agido assim? Será que eu sou filho de Deus? Tem dentro de mim o Espírito do Senhor a ponto de eu não amar a minha própria vida para poder ensinar, para poder impor as mãos e para poder levar a cura para as pessoas? O conhecimento da verdade, só pensando na verdade, que é o que salva, que liberta, né? Então, amados, é algo muito forte isso. Aquele leproso, Jesus não pensou 2 vezes. A lei dizia uma coisa, e Jesus não veio para para revogar a lei. Ele não veio para revogar a lei. Então as leis são importantes. Agora, quando as leis elas vão de contra o mandamento de Deus, aí não adianta. Que é o mandamento da vida. É o mandamento da vida espiritual, principalmente, que é a alma, a salvação da alma.
Então eu sou filho de Deus? É? Se eu sou filho de Deus, eu vou. E você? Então nós precisamos repensar, amados, as nossas atitudes e não agirmos de acordo com o que diz o conhecimento humano, a psicologia, muito embora todas essas coisas sejam necessárias e maravilhosas, mas principalmente a palavra de Deus, que ela é toda a verdade. É toda a verdade. Para você ter uma ideia, na Bíblia diz que quem usar a marca do anticristo não vai entrar no reino de Deus. Aí por que muita gente vão usar a marca, vão deixar o anticristo marcá-la? Justamente porque não crê na palavra de Deus. E Jesus vai cobrar o que está escrito. Ele vai botar lá, em cima da mesa, naquele dia. Ele que é o juiz de todas as almas. Eis que não vim para julgar, diz o Senhor, mas eis quem julgue. A própria palavra que vos tenho falado. Essa o julgará no último dia. De maneira que é importante entendermos isso, meu amado. Não é pelo fato de a pessoa ser boa ou ser ruim, de a pessoa ter muita fé ou pouca fé. Os que usarem a marca do anticristo, pelo fato de quererem continuar vivendo com as facilidades, com as benéficas do mundo, essas pessoas estarão de fora. Estarão de fora, não é porque elas sejam muito mais ruins do que aquele que não usou, ou sejam muito mais melhores do que elas, mas pelo fato de não confiar, de não acreditar na palavra de Deus. Então é importante que entendamos isso. O Espírito Santo está dentro de nós. O poder está em nós. Salmo 105, versículo 4 diz: buscai o Senhor e a força do seu poder. Então é buscar a Cristo e ainda o seu poder, para poder a gente prevalecer sobre todo o mal, tá bom? Então aquele homem, ele foi curado das suas feridas na alma por causa de um toque. Aquele leproso foi curado de sua lepra por causa do toque de Jesus, da imposição de mão dele. E principalmente porque ele quebrou ali o protocolo a favor da vida. Quer dizer para você que Jesus te ama, meu amado. Que Jesus, ele pagou um alto preço por você. E eu creio que ele está voltando e nós precisamos buscá-lo cada vez mais, né? Vigiando, orando, intercedendo uns pelos outros e curando o enfermo no momento de necessidade, no momento da necessidade desta pessoa que está abatida, está doente, precisamos fazê-lo de uma maneira especial para que haja a manifestação da cura, né, da parte de Deus na vida daquela pessoa, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até outro dia, se Deus quiser.